Gente, enquanto o pessoal está descendo aí, eu vou começar. Aí o tempo da gente fazer uma oração, ler a nossa sessão. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Rafael, Maria Alice? Ótimo. Eu vou ler a nossa sessão então. A gente está falando no capítulo 15 da Confissão sobre arrependimento para a vida. Eu fiz um malabarismo aqui para tentar não repetir muito o que foi falado, para não entrar na sessão do coleguinha. Vamos ver se vai dar certo. Obrigado. Eu vou ler a nossa sessão então, que diz o seguinte: ainda que não devamos confiar no arrependimento como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que é um ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Eu vou fazer uma oração para a gente começar. Santo Deus, nós estamos mais uma vez, ó Pai, diante de Ti, diante das Tuas verdades. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos tem dado o banquete dos céus, tem nos dado alimento para a alma de maneira farta, e te louvamos o nome por isso. Isso mostra o Teu cuidado para conosco, o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor quer o Seu povo ao Seu redor, ó Pai. É por isso que estamos aqui nesse momento. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos instrua e nos ajude a amar a Tua Palavra e a buscar a todo tempo moldar, ó Pai, as nossas vontades e os nossos desejos à Tua Palavra. É isso que oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, nas duas primeiras sessões da confissão, a gente viu um pouquinho sobre a essência do arrependimento, do que ele é, né? E tanto nessa sessão quanto na próxima, a gente vai ver um pouquinho sobre a importância do arrependimento, quão essencial ele é para a nossa salvação, tá? E essa sessão ela está separada de duas formas. Eu vou dar um foco maior para a segunda parte, porque a primeira parte ela já foi um pouco desenvolvida, vai ser tocada mais à frente também. Mas uma coisa que a gente enxerga não só nas falsas igrejas ou nas falsas religiões, ou como o romanismo, por exemplo, quando se fala sobre arrependimento, geralmente você tem dois extremos, tá? Ou a gente usa o arrependimento como um meio para justificar a nossa salvação, ou algo como mérito próprio, ou a gente não dá, que é o outro extremo, a verdadeira importância ao arrependimento e acaba aceitando determinados pecados na nossa vida. E o que a gente vai entender é que não pode ser nenhum nem o outro, né? E o que a gente precisa entender é que, por mais que o arrependimento ele seja uma graça evangélica, a nossa confissão diz isso, né? É algo concedido. Por outro lado, é algo exigido pelo Senhor da nossa parte, tá? Então, falando especificamente, rapidamente dessa primeira parte, sobre o arrependimento como autossatisfação ou a causa do perdão, né? Muitas vezes a gente, como eu já citei, a gente vê isso em outras religiões, né? Você precisa mostrar de maneira exterior e as pessoas precisam constatar o seu arrependimento para que você realmente receba o perdão, né? Isso é um erro muito claro, que as Escrituras combatem. E eu já trabalhei isso em outros capítulos, quando a gente falou, por exemplo, sobre justificação. A teologia romana, ela fala exatamente isso, quando fala de indulgência, quando fala de penitência, de que você precisa confessar e fazer algo que comprove o seu arrependimento, seja cumprindo alguma promessa, e aquilo que você faz vai demonstrar que você está arrependido, né? Como eu falei, é algo que precisa ser constatado e consequentemente aceito por alguém, pela igreja, via de regra, né? Quando a gente fala sobre a igreja romana. Por outro lado, né, no outro extremo,
a gente precisa entender que, e a Escritura ela deixa isso muito claro para a gente, que desde a queda, o homem tenta se igualar a Deus. Não foi isso que Adão e Eva cobiçaram? Não foi isso que a gente viu lá na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11? Então, você não precisa muitas vezes nem criar uma própria religião para si. A partir do momento em que você está atribuindo ao homem algo que é divino, algum atributo ou um passo que pertence ao Senhor para que você tem que dar para que a salvação aconteça, você já está caindo nesse outro extremo. Na prática, a gente faz de nós mesmos deuses. A tudo que concerne a salvação, a Escritura é muito clara com relação a isso. É um presente de Deus. Então, se eu preciso dar qualquer passo para a minha redenção, deixa eu colocar isso de outra forma. Se para que a obra de Cristo tenha efeito completo, o Senhor Deus precisa de mim, Ele não é suficiente para isso, logo, Cristo não é suficiente. E muitas vezes é esse o erro que a gente comete na questão do arrependimento também. Mas a gente precisa entender, e a gente vai ver isso aqui em alguns textos, que o arrependimento não é algo vindo de nós, e o Senhor Deus não olha para o nosso arrependimento como, olha, ele se arrependeu, eu reconheço isso e por isso eu dou a ele o perdão. Não, do início ao fim, é o Senhor Deus quem concede o arrependimento no nosso coração, quem move o nosso coração, faz com que a gente mude de uma direção para outra. E como falei, é uma graça evangélica. Mas ela tem aquele outro lado, né? Da nossa responsabilidade diante do Senhor. Então, como nós devemos encarar o arrependimento? Né? Como eu falei, ele é uma graça divina, e o Espírito Santo de Deus, ele nos impele a que tenhamos uma vida de obediência, não só a santidade, ela é o caminho contínuo que a gente segue, mas do outro lado tem a vida de mortificação da carne. A gente reconhece o nosso... Tem gente que costuma dizer que, olha, você se converteu, agora está tudo resolvido. Jesus te ama, você ama Jesus. Não, agora é o início da caminhada. Agora você vai entender que a Escritura tem valor e que ela vai escanear todo o seu coração, e você vai entender que aquilo que estava em trevas agora, pela luz da Escritura, você vê, opa, eu tenho muita coisa para mudar no meu coração. Isso é obra divina. Isso é obra divina. A confissão diz que é um ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo, ela é de tal modo necessária aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. E eu queria aqui trabalhar um pouquinho essa ideia de que o Senhor exige isso de nós, que nós devemos responder a esse chamado, a responsabilidade de buscar o arrependimento. Mas antes, eu queria abrir um breve parênteses. Eu sou bom em me perder quando eu abro parênteses, mas eu deixei bem aqui anotado para isso não acontecer dessa vez. Por quê? É uma tensão que há na Escritura a respeito da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. E é engraçado, né? Eu estava estudando sobre esse tema e eu vi um determinado teólogo que usou até Deuteronômio 29 de 29, dizendo que essa verdade não era uma verdade explícita na Escritura, e a gente precisaria confiar no Senhor porque se está na Bíblia. Não, nesse sentido eu discordo dele, porque isso está explícito na Escritura. O que fica difícil da gente entender é a limitação da nossa mente. A Escritura, e eu vou fazer um comentário mais à frente a respeito disso, a Escritura é clara, não só em mostrar o poder de Deus, a sua soberania, né? A Apocalipse, por exemplo, diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, todo o plano de redenção arquitetado, e esse mesmo Deus soberano, ele chega para o seu povo e diz, toma aqui 10 mandamentos, siga. Aí o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, vai lá, aplica a lei. Nós temos uma responsabilidade, né?
E como a gente explica isso? Bom, essa é uma verdade clara na Bíblia, e eu quero que a gente pegue um ou dois textos aqui para a gente compreender isso, mas o que a gente precisa reconhecer é a nossa pequenez e encarar que há determinadas verdades na Escritura que nós não podemos alcançar. Eu queria citar um exemplo da eternidade de Deus, o fato de que o Senhor Deus nunca teve início e que nunca vai ter fim. É engraçado porque, de certa forma, a gente entende o que é não ter fim. O Senhor Deus, a palavra diz isso, o Senhor Deus colocou a eternidade no coração do homem. A gente pode conceber, de certa forma, que a gente nunca vai ter fim, mesmo assim de maneira limitada. Agora, tenta pensar de maneira lógica algo que nunca teve início. Isso realmente não entra na nossa mente. Mas, de novo, a Escritura é clara em dizer que esse Deus ele nunca teve início, porque Ele é o próprio Deus, e isso faz parte do seu ser, isso é um atributo seu. E é interessante que no capítulo 2, na seção 1, sobre a Santíssima Trindade, os pastores em Westminster, eles dão um atributo a Deus. Eles dizem que Ele é incompreensível. Em outras palavras, Ele não cabe na mente humana. Então, o que a gente tem aqui é graça de Deus, porque Ele revela tudo que a gente precisa, mas é mínimo a respeito de quem Ele é. Porque se pudéssemos entender um pouco mais do Senhor Deus, certamente nós entraríamos em parafuso, que é o que acontece com pequenas verdades a respeito do atributo de Deus, de atributos de Deus. Como assim Deus é soberano? E a minha vontade? Uma coisa não exclui a outra. Nós temos essa responsabilidade, a Escritura mostra isso muito claramente. Eu queria citar o Salmo 155, ainda nesse parênteses, eu não me perdi, tá, gente? Ainda nesse parênteses, Salmo 155, os 10 primeiros versículos, para explicar o seguinte: por que a gente tem essa dificuldade de... É verdade, Salmo 150, deixa eu lembrar aqui esse qual é o texto. Peraí. Eu vou ler o texto aqui para ver se alguém me ajuda, porque eu acho que não sei se é o 115. Não a nós, Senhor, mas 115, né? Pronto, obrigado. É isso mesmo. 115, desculpa. Sou filho do meu pai, cadê ele? Não tá aí. Continuando. Por que a gente tem essa dificuldade de compreender Deus em sua grandeza? A queda, ela já dificultou algo que seria impossível, porque nós éramos criaturas. Então, a partir do momento que o homem cai, a sua mente, o seu intelecto, ele é diminuído. O homem, para aquilo que estava claro antes da queda, se torna escuro, há uma escuridão aí. Além disso, nós temos um aspecto que é do homem, a partir da queda também, que é o fato de que a gente pensa tudo na vida de maneira antropocêntrica, ou seja, a gente coloca o homem no centro de tudo. Deixa eu colocar isso de outra forma. A gente tende a ser contrário a tudo que nós não compreendemos, ou a tudo que está acima de nós. E aí o que acontece no Salmo 115 mostra isso. Eu vou ler a partir do versículo 3, o que diz o seguinte: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Aí, olha que um coração que não é transformado pelo Senhor, ele faz, né? A gente sabe, o homem tem a lei de Deus gravada no seu coração. Então, por mais que a gente não possa se achegar a Deus por conta própria, a lei está ali. Juntamente com aquela, a gente busca uma divindade. E aí o que eles fazem? Prata e ouro, versículo 4 do Salmo 115. Prata e ouro são os ídolos dele, obra de suas mãos, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram,
suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Aí o versículo 8, tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. O que está acontecendo aqui? Esses homens, eles estão fazendo deuses à sua própria semelhança, com nariz, olho, boca. É isso. Por quê? Nós não conseguimos chegar por conta da queda ao Deus da Escritura. Isso aqui pra gente, a gente lê, mas é loucura. Então o que a gente vai fazer? Olha, eu preciso de uma divindade. Eu vou fazer um Deus à minha própria semelhança. E é por isso que o homem não aceita um Deus soberano. E finalizando essa introdução, é importante a gente entender que o Senhor Deus, ele não se preocupa em explicar essa tensão, né? Ele mostra isso em vários textos na Escritura, e eu queria citar um, que é de Isaías 10. Isaías 10, a partir do versículo 5. Dessa vez vai estar certo. O Senhor Deus não se preocupa em explicar para o homem essa tensão, mas a esse homem ele diz: crê em mim e será salvo. O justo viverá pela fé. Se aquilo está claro na Escritura, se a eternidade de Deus é clara, se a trindade é clara na Escritura, se a soberania do Senhor é clara, eu preciso me curvar a isso, mesmo que a minha mente caída e contaminada pelo pecado não compreenda isso. E Isaías 10 é interessante porque a gente vê essas duas realidades de maneira tão natural. Os autores da Escritura não batalham com essa verdade, mas eles colocam isso de maneira suave. O que a gente tem aqui em Isaías, resumindo antes de eu entrar no texto, é o Senhor Deus mostrando que Ele colocou a Assíria como aqueles que deveriam subjugar o seu povo. Ele colocou isso de maneira soberana, e aí no final ele vai dizer assim: Assíria, você vai ter a paga pelo seu pecado, porque você subjugou o meu povo. E é isso que a gente vê a partir do versículo 5 de Isaías 10. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Envio-o contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens. Versículo 7. Ela, porém, assim não pensa, seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: não são meus príncipes todos os reis? Aí no versículo 10 ele vai falar: o meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? E aí ele termina no versículo 12. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a obra no Monte Sião, em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. A confissão, no capítulo 3, seção 1, ela vai explicar isso, né, essa realidade. Ela vai dizer o seguinte: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteradamente tudo o que acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. O Senhor Deus, ele realiza os seus propósitos através das escolhas livres da criatura. E José entendeu isso muito bem, né? Gênesis 50, versículo 20, falando para os seus irmãos, ele diz: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ele tinha esse entendimento da soberania de Deus e sabia que seus irmãos, eles tinham responsabilidades. Continuando então, fechando esse parêntese, a Escritura é clara em mostrar essas duas realidades.
é um ato da livre graça de Deus, mas o que a gente precisa entender, há uma responsabilidade clara para todo homem aqui. A soberania divina não exclui a nossa responsabilidade de andar nas boas obras, as quais Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. E esse é um pensamento natural do homem regenerado, de que você sabe quem Deus é na sua soberania, mas que você tem um dever como alguém que ama o Senhor e quer ter intimidade com Ele, que por isso não pode tolerar o pecado. Eu vou abrir, vocês fiquem à vontade. Salmo 139, versículos 15, 16, 23 e 24. O salmista, ele começa falando da soberania de Deus, do seu poder, né? No versículo 15 ele fala: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Aí nos versículos 23 e 24 ele diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse texto ele não está falando sobre arrependimento para a vida especificamente, mas ele está mostrando um cristão que está inconformado com o seu pecado e que reconhece: Deus soberano, pode ser que haja em mim pecado, me mostra para que eu me arrependa, me guia pelo caminho eterno. Esse é o coração de um homem arrependido. Não é como os romanistas: bom, agora eu fiz o que eu preciso fazer, a igreja reconheceu o meu arrependimento, estou salvo. Não, estou salvo graças a Deus. O que a Escritura diz sobre o meu coração, sobre a maneira como eu tenho agido, e aí a gente busca se arrepender dia após dia, sondando o nosso coração, pedindo ao Senhor: Senhor, sonda-me, vê se há em mim um caminho reto, guia-me por esse caminho. Outro texto que eu queria citar, Romanos 6, a partir do versículo 6. É interessante o apóstolo Paulo nesse texto, porque ele começa esse versículo falando da nossa união com Cristo. O que ele está dizendo aqui é: Cristo morreu, nós morremos com Ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. A sua obra tem efeito no nosso coração. A partir de agora, eu tenho uma responsabilidade diante do Senhor. Romanos 6, versículo 6. Sabendo isso, a partir do 6, né? Que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Obra da redenção aplicada a nós pela graça, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12. Se nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, se Ele fez essa obra e aplica a nós o que diz o versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões. Há um mandamento do Senhor aqui, há uma ordem ao homem. E o apóstolo Paulo em Coríntios vai dizer que nós seremos julgados por essas obras. Os que não são crentes serão condenados porque estão debaixo da lei. Os que temem ao Senhor, o Senhor não vai olhar para as nossas obras, Ele vai olhar para as obras de Cristo e vai nos aprovar. Então, o que a gente percebe aqui é que é imposto esse dever a nós, de buscar o arrependimento, de buscar a reconciliação. E eu queria citar mais um texto. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. E mais uma vez, 1 Pedro 1, 13 a 19, eu não vou ler o texto todo. É interessante você ver como o capítulo começa, lá no versículo 3, né? Falando sobre a ação graciosa de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança
mediante a ressurreição. Esse é o versículo 3, tá? Não entrei ainda no texto que eu vou entrar, que eu quero comentar. Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição. Aí, a partir do versículo 14, ele diz o seguinte, pulando 13. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aí no versículo 18 ele vai dizer, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Cristo era o nosso representante. Ele levou sobre si os nossos pecados. E, apesar disso, nós não estamos inertes ao pecado. É o verdadeiro crente que vai agir a partir disso, em busca da santidade e do genuíno arrependimento. E eu queria citar um último texto que se encontra em Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículos 29 a 31. Ele diz, Ezequiel, presta atenção no vocabulário usado, atribuindo ao Senhor Deus a redenção no coração do homem. A partir do 26, Ezequiel 36. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós coração de pedra, colocarei coração de carne. 27. Farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. A gente está vendo aqui que o arrependimento ele é uma obra da graça de Deus. E o que isso tem a ver com essa parte final da nossa sessão? É uma via de mão dupla. A gente batalha confiando exclusivamente na obra de Cristo. Esses dias eu estava conversando com um jovem sobre isso, e ele estava falando, Davi, eu não sei se eu sou salvo, porque eu olho para a minha vida e eu não vejo em mim nada que Cristo que faça com que eu mereça a salvação. Eu falei para ele, pronto, você está no caminho certo. É exatamente isso. Às vezes é até difícil de entender. Espera, mas eu só preciso crer e confiar. Exatamente. E aí, a partir daí que você vai clamar, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha para o meu coração, sonda-me, ajuda-me a entender os meus pecados, a mortificá-los. E você vai ver na sua caminhada cristã, a cada passo que você for dando, você vai olhando para trás vendo que os pecados estão sendo vencidos, aqueles pecados que eram invencíveis estão ficando para trás, você ainda tem dificuldade, você ainda vai lidar com novos pecados. Conhecer a Escritura vai te mostrar uma multidão de pecados, mas Cristo cobre todas elas. E é interessante que um certo puritano falou uma vez, ele disse, a obra de Cristo ela é tão maravilhosa na vida do homem, que nós podemos ter certeza de uma coisa: todos os pecados que pedimos perdão ao Senhor, Ele já nos perdoou, mas aqueles os quais esquecemos ou não conhecemos, Ele também morreu por eles, Ele vai te libertar desses pecados também. Então, percebam que o que é importante aqui é a gente entender a disposição do nosso coração, como foi falado hoje de manhã, buscar conhecer o Senhor, e não, como diz o salmista, como disse o salmista no Salmo 115, não esqueço mais, na verdade esse era o Salmo 139, não se conformar com sua vida de pecado e pedir, Senhor, eu dependo do Senhor, me dá vitória
contra o pecado. Certo pastor disse o seguinte: o Deus da aliança prometeu mostrar misericórdia para com os rebeldes, e a base do nosso arrependimento é a misericórdia do Pai, através da obra do Filho, aplicada pelo seu Espírito em nosso coração. Ele nos deu vida quando estávamos ainda mortos em nossos delitos e pecados, e nenhum morto pode apresentar uma oferta de vida ao Senhor Deus. E é por isso que Cristo Jesus é apresentado em nosso lugar. Eu queria terminar essa aula fazendo 3 aplicações rápidas. A primeira delas é que a gente perceba como o nosso Deus, ele é um Deus pessoal, né? Ele lida conosco de maneira corporativa, né? E por isso que nós nos reunimos como igreja, por isso que nós contamos como igreja, oramos como igreja, ouvimos a pregação juntos. Mas ele é um Deus que ele efetua em nós o querer e o realizar, e nós experimentamos isso no nosso coração. Essa doutrina do arrependimento para a vida nos faz pensar que, de fato, o Senhor Deus, quando morreu na cruz, ele estava pensando no seu povo, mas ele estava pensando individualmente em cada ser humano, no Davi, na Jéssica, no Israel. Morreu por cada um de nós, de maneira que na nossa vida cristã nós experimentamos individualmente deleite no Senhor, vitórias contra o pecado, prazer na santa lei de Deus, arrependimento para a vida, mudança de direção. Isso mostra que o Deus do universo, ele se importa conosco e ele lida conosco de maneira individual. E por isso que a gente precisa, quando vai orar, quando vai ler a Bíblia, se achegar ao Senhor com fé e crer: Senhor, eu sei que o Senhor morreu por mim, pensando em mim, o Senhor viveu, morreu, ressuscitou, para que eu pudesse morar com o Senhor eternamente. Ouve a minha prece, meu Deus, eu não consigo vencer determinado pecado. Me dá da tua graça, me dá da tua misericórdia, traz para mim um genuíno arrependimento. Ele quer que experimentemos do seu poder e do seu amor, e é isso que essa verdade nos ensina. Em segundo lugar, vocês lembram desse parênteses gigante que eu abri sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem? Um crente que é genuinamente arrependido, ele descansa, é um filho que descansa na condução do seu pai. Ele não vai gastar tempo tentando compreender o Senhor Deus em sua completude, porque nem é esse o desejo do Senhor Deus, em se revelar dessa forma. Ele se revela como um Deus redentor. Por isso que na Escritura a gente tem palavras como o Deus da salvação, a obra de Cristo, o Filho sendo enviado. Qual o trabalho da Trindade na Escritura? Redimir o homem para a glória de Deus. Mas é isso que está resumido aqui. Glórias a Cristo, glórias ao Deus triuno pela obra de redenção. Mas o Senhor Deus é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. E a gente precisa se agarrar às verdades claras das Escrituras. E se nós não conseguimos compreender a eternidade do Senhor Deus, se nós não conseguimos conciliar a responsabilidade que temos com a soberania absoluta do Senhor Deus, nós devemos nos submeter a Ele e reconhecer: de fato, Senhor, eu experimento na minha carne que o pecado é um problema para mim. Eu experimento na minha carne aquilo que a tua palavra diz sobre a queda, sobre a minha cegueira. É muita prepotência em querer entender quem é o Senhor Deus em sua completude. Então, que nós possamos gastar o nosso tempo, a nossa energia, nos agarrando àquilo que o Senhor Deus revela a respeito de si mesmo na Escritura, como Deus soberano, e que isso possa nos inspirar a batalhar pela nossa fé e a desenvolvê-la no temor do Senhor. E, por último, eu queria finalizar com uma palavra de arrependimento. A gente não falou sobre o Senhor Jesus e a sua misericórdia,
As primeiras palavras de Cristo no seu ministério, lá em Mateus 4, esse Deus soberano que administra todas as coisas, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4, versículo 17. E a gente ouviu alguns domingos atrás, até o profeta Jonas reclamando da misericórdia de Deus, quando ele foi mandado gritar simples palavras de arrependimento a um povo inimigo. Ele diz lá em Jonas 4, versículo 2: por isso, Jonas para o Senhor Deus, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que é Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Aqui o mal não é o mal moral, mas o mal no sentido de fazer justiça, de dar a paga ao ímpio. O que ele está querendo dizer aqui? Que não importa o pecado que você cometa, como esses homens aqui de Nínive eram homens idólatras, eram homens que no seu passado subjugaram o povo de Deus, como aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo. E esse Deus, ele teve misericórdia desses homens, apesar dos seus pecados, apesar da sua rebeldia. Esse Deus, ele tem misericórdia de pessoas como eu e você, independentemente do que você faça ou do que você tenha feito. Não há limites para esse amor, e ele é de fato incompreensível. Como um Deus santo pode amar pessoas como eu e você, né? Eu estava até conversando sobre isso com a Clarinha esses dias. Como Deus poderia, aconteceu a queda, ou estala os dedos e está tudo renovado, ou não permitir que a queda acontecesse? Aí de novo a gente entra naquela história do Deus pessoal. Ele quer que entendamos quem é o Senhor Deus no seu poder, na sua misericórdia, na sua graça, no seu amor para com pessoas que não o merecem. E esse Deus de misericórdia, ele manda Paulo dizer em Atos 17, 30 e 31 o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, Cristo Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar? Santo Deus, nós damos graças a Ti pela Tua obra maravilhosa, porque o Senhor, apesar da nossa limitação, nos faz enxergar como Tu és bom, como Tu és maravilhoso, e nos ter dado o Teu Filho. Ajuda-nos, ó Pai, a cada um aqui individualmente, Senhor, a não desperdiçarmos essa vida e darmos ela completamente ao Senhor, entregarmos ela por completo ao Senhor. Tu és um Deus de misericórdia e tem poder para salvar, ó Pai, e promete salvar o Teu povo. Por isso clamamos, coloca o arrependimento genuíno no nosso coração, para que a gente possa mudar a direção que estamos tomando na nossa vida. E que possamos nos lembrar, ó Pai, dessas palavras de vida eterna, que elas sirvam de proteção no momento de tentação, e que se em algum momento algum de nós estivermos decididos a tomar o caminho contrário da salvação, que essas palavras possam ressoar na nossa mente pelo Teu Espírito, que possamos ser trazidos para a plena comunhão com o Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender que não há nada melhor do que Cristo em nossa vida, o maior de nossos tesouros, ó Pai. Nós louvamos o Senhor por Cristo Jesus e Te agradecemos orando no nome de Jesus. Amém. Até mais tarde, meus irmãos.